Olá! Hoje o programa Em Pauta recebe o vereador Gustavo Peta, do PCdoB. Ele exerceu também durante 2 anos o cargo de secretário de Esportes e Lazer de Campinas. Em 2008 lançou-se candidato a vereador em São Paulo e em 2010 foi candidato a deputado federal, obtendo mais de 60 mil votos e ficando na 6ª suplência. De fevereiro de 2014 a janeiro de 2015, assumiu o posto de deputado federal em Brasília e participou da aprovação de leis importantes. Eleito vereador com mais de 3 mil votos, Gustavo Peta é um dos mais jovens parlamentares da história da Câmara Municipal de Campinas e é o nosso entrevistado de hoje. Olá, vereador, muito obrigada pela sua participação. Olá, Pamela, e um alô especial a todos os telespectadores da TV Câmara. Vereador, a sua vida política, na verdade, assim, estando mesmo na prática, começou na Secretaria de Esportes? Eu tive uma experiência grande no movimento estudantil, que de certa forma é também um espaço de vivência política, de debates políticos importantes, tanto dentro da escola, porque eu fui presidente da União Campineira dos Estudantes Secundaristas, como depois na universidade, em que coordenei o DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes da PUC, aqui de Campinas, e depois fui, inclusive, presidente da UNE, que é a União Nacional de Estudantes. Então, ali que foi um pouco, vamos dizer assim, a minha experiência inicial na vida política da cidade e do país. E depois, assim, mais institucionalmente, uma participação mais institucional foi a experiência que eu tive como secretário municipal de esportes aqui em Campinas. Em 2009, né? Em 2009. Isso, fiquei em 2009 até 2011. E que ações que você exerceu na secretaria que você gostaria de destacar aqui pra gente? Olha, eu procurei, no tempo que fui secretário, tratar o esporte como uma política pública fundamental na vida das pessoas. Porque o esporte tem várias dimensões. Tem a dimensão educacional, porque ele é muito importante no processo educacional, porque ele traz valores importantes na educação de crianças e jovens, como os valores da disciplina, do trabalho coletivo, da educação física, que é algo muito importante na vida das pessoas. Mas ele também tem uma dimensão cultural importante. Futebol é a maior expressão disso, é mais do que o esporte, né? Faz parte da identidade brasileira. Mas ele tem uma dimensão econômica, porque ele gera emprego, gera riquezas, tem toda a parte de negócios em torno do futebol, que também é muito importante, e tem a da saúde, tem outros aspectos importantes, mas a gente procurou trabalhar com todas essas dimensões e acho que nós realizamos um bom trabalho. Junto com a Secretaria de Educação, organizamos os jogos escolares, os jogos universitários, como uma forma de integrar e estimular o envolvimento do esporte dentro da escola e dentro da universidade. Realizamos um programa Segundo Tempo, que era um programa de inclusão social para as crianças na periferia da cidade. Iniciamos a construção do Centro de Alto Rendimento, que infelizmente ainda não foi concluído pela administração pública, mas foram várias iniciativas no sentido de estimular a participação das pessoas através do esporte. Virada Esportiva, que foi um evento que aconteceu durante esses 3 anos. Foram 2 edições. 2 edições. E que movimentou a cidade toda, porque eram desde atividades para, vamos dizer assim, atletas, mas também para atividades para iniciantes, atividades para frequentadores, para quem quer assistir, né? Então foram eventos que marcaram, de certa forma, o esporte dentro da cidade de Campinas. Você implantou ciclofaixas também, né? Também é uma vitória da secretaria. Foi uma atitude nossa junto à INDEC, a Secretaria de Transporte na época, exatamente com esse conceito, né, de ocupar os espaços públicos com a opção de esporte, de lazer, porque eu penso muito dessa forma. Nós precisamos preservar os espaços, lutar contra a depredação, vandalismo, mas a melhor forma de combater isso é você ocupar o espaço com uma atividade de lazer, uma atividade cultural. É assim que eu penso para as praças públicas, para os parques municipais e também para a rua, por que não? Né? Então a ciclofaixa ela tem essa importância, né, de estimular o uso da bicicleta para o lazer aos finais de semana, transformando avenidas importantes em espaços públicos em que as pessoas ocupam com a sua própria bicicleta. A outra coisa que também agora está em curso, com maior força em Campinas e nos grandes centros urbanos, são as ciclovias, que aí também tem uma importância muito grande, mas aí já é mais vocacionado para a mobilidade urbana, para o transporte. Né? É uma opção de transporte em que as cidades estão investindo
como uma forma também de interligar com outros meios de transporte. Uhum. E você considera que o esporte, então, é uma das principais bandeiras do seu mandato? Eu tenho atuado bastante. Eu, inclusive, outro dia, um jornal de grande circulação aqui em Campinas, o Correio Popular, trouxe uma coluna, a coluna do Carlo Carcani, que é o editor de esportes do Correio Popular, falando uma lei que eu aprovei aqui em 2013, que é uma lei que dá gratuidade para menores de 12 anos nos jogos de futebol na cidade de Campinas. É uma lei, pouquíssimas cidades têm, e que estimula a ida do filho, da criança ao estádio de futebol. E é uma forma também de estimular a ida da família. Tem a ver com a ideia de que as famílias precisam voltar a ir aos jogos de futebol e não ficar dentro de casa por medo, por conta da violência que existe. É evidente que a segurança pública tem que cumprir o papel dela e impedir a violência, mas uma das formas de combater isso também é a própria presença da família no estádio. E nós aprovamos aqui na Câmara Municipal, e esse jornalista estava reclamando que um dos times da cidade, no caso o Red Bull, não estava respeitando a lei. Mas o interessante é que o Guarani Futebol Clube e a Associação Atlética Ponte Preta, que são os dois clubes de grande expressão da cidade, respeitam a lei. Então toda família que quiser levar o seu filho menor de 12 anos não paga o ingresso. Então essa foi uma iniciativa nossa, mas eu posso somar a outras iniciativas em que nós apresentamos para o Poder Executivo propostas, como a Lei de Incentivo ao Esporte, a lei que institui o Bolsa Atleta. Acontece que são leis que impactam no orçamento. Então, ao invés de eu apresentar aqui... Você como vereador, já já como vereador, Câmara, né? E a gente saberia que teria vício de iniciativa, porque eu, como vereador, não posso apresentar um projeto de lei que já apresenta despesas. E essa experiência na secretaria auxiliou, né? Porque agora você sabe como que é trabalhar no executivo, Exatamente. no legislativo, e na verdade sabe o que pode ou não fazer, né? E a gente está numa expectativa muito grande que o executivo apresente esses dois projetos de lei. Um institui o Bolsa Atleta Municipal e o outro cria a Lei de Incentivo ao Esporte, que é uma forma de facilitar com que as empresas possam patrocinar eventos e atletas no campo do esporte. E, no geral, que avaliação que você faz da secretaria, do tempo que você esteve lá? Acho que foi muito positivo. Acho que a gente instituiu políticas importantes, né, de inclusão social, políticas de esporte educacional e também voltadas para o alto rendimento, que é outra dimensão importante do esporte, né, o esporte enquanto competição, né, que é o que a gente geralmente conversa mais, né, a seleção, mas isso é uma dimensão entre tantas outras, mas ela também tem a sua importância. Então eu faço uma avaliação positiva. O que às vezes a gente critica é que algumas políticas boas que deveriam permanecer, independente com que quem seja o secretário ou o prefeito, algumas ficam no meio do caminho, por exemplo, de uma gestão para outra. Qual que você gostaria de vê-la na prática? Por exemplo, Jogos Universitários. Nós realizamos 3 edições, estimulamos as atléticas, as instituições criarem inclusive política de bolsa para os seus jovens atletas, e ela deixou de acontecer. E os Jogos Universitários não era do secretário Gustavo Peta, era da Secretaria de Esportes, era da Prefeitura Municipal de Campinas, era da cidade, e ele deixou de ocorrer. E a falta de continuidade numa política pública é um dos principais problemas que nós temos no país. Porque você estimula os jovens, empolga e acaba... Você começa uma política pública e ela para 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou ela deixa de existir, todo aquele trabalho que foi feito, que é um trabalho inicial, que é mais difícil, inclusive, que o trabalho de manter aquela política, acaba perdendo um pouco o valor. É evidente que para as pessoas que participaram já foi muito importante, mas ela poderia continuar. A gente espera que isso seja retomado, né? Nunca é tarde para alguns projetos bons serem retomados, independente de quem esteja na administração pública. E por meio de requerimentos, projetos, é possível que você possível. Consiga retomar. A gente tem aqui estimulado, tem, né, cutucado, e a gente espera que o quanto antes isso seja retomado. Agora, vereador, você andou por as principais esferas políticas, né? Esteve ano passado, durante todo o ano, no Congresso Nacional. E essa experiência, como que foi? Olha, foi muito positivo. Eu acho que eu representei a cidade de Campinas, a região metropolitana, no Congresso Nacional, que é um espaço de decisão política muito importante para o país, mas também para a nossa cidade. E eu procurei, nesse ano que eu estive lá,
apresentar projetos de lei, participei de algumas comissões importantes, em especial a Comissão de Educação, que é uma das comissões mais importantes da Casa, integrei como titular e participei de debates como, talvez o principal foi o do Plano Nacional de Educação, que é um plano de 10 anos para a educação brasileira, que fala em orçamento, em metas, né, como a universalização da educação infantil, a erradicação do analfabetismo e outras metas tão importantes que, infelizmente, o nosso país ainda não alcançou. Mas a gente espera que nesses próximos 10 anos, com o financiamento já colocado no plano, que é pelo menos 10% do produto interno bruto, a gente possa alcançar. Mas além do PNE, participei dos debates do Marco Civil da Internet, que é a legislação que impõe direitos e deveres para os usuários da rede, e tantos outros projetos importantes, além de sempre ter um olhar voltado para Campinas. Através de emendas, né? Você conseguiu emendas para a área? Isso, através de emendas e de alguns projetos. Então, por exemplo, eu batalhei muito para iniciar a obra do Instituto Federal, que é uma obra no Campo Grande. Né? Fui no Ministério da Educação por diversas vezes. E já foi lançada a pedra, já né? foi lançado, Inclusive. Agora a obra já começou. Lutei muito, e isso ainda não alcançamos, mas vamos dizer assim, engrossei o coro da luta pela criação da Universidade Federal da região metropolitana. Porque das regiões metropolitanas, Campinas é a única que não possui pelo menos um campus da Universidade Federal. Né? Então é uma luta nossa. Mas além disso, por emendas parlamentares, que aí eu emendei no orçamento de 2015 alguns investimentos para a cidade de Campinas. A gente vai destacar alguns deles, né? Ele destinou para várias cidades, incluindo Campinas, uma emenda de R$800 mil para a construção de uma sala de cinema público no MIS. O vereador também, né, na época deputado, protocolou projetos de lei relevantes na área de educação, o que amplia a bolsa permanência para todos os estudantes do ProUni como uma forma de combater a evasão universitária. E na área do meio ambiente, ele também protocolou um projeto que obriga as rodovias de todo o país a construírem ecodutos, os corredores ecológicos, para a travessia de animais silvestres, como uma forma de preservar a fauna, né, segundo destaca aqui, né, a sua página. Então foram emendas, por exemplo, essa emenda do cinema, que há um movimento em Campinas para criar uma sala de cinema pública em Campinas, que nós não temos. Inclusive, algumas salas mais alternativas e que eram privadas deixaram de existir, como o Cine Paradiso e o Cine Topázio. Então, a luta pela criação da sala de cinema pública é muito importante. E era tão utilizado na época, né? Exatamente. E o MIS é um espaço já vocacionado para isso. Então, há ali um projeto da Secretaria de Cultura, em que nós trouxemos os recursos para se viabilizar essa sala de cinema pública. Mas eu também fiz emenda ao Hospital Celso Pierro, que é o hospital da PUC, emendas também para a saúde de Campinas, para a reforma de alguns centros de saúde e também para a compra de equipamentos que a Secretaria pediu, que era muito importante pela ausência de alguns equipamentos na área da saúde mais especializada, e emendas na área também do esporte e do lazer, para praças de esporte, para equipamentos de lazer e de esporte. Além disso, esses projetos de lei, né? Um projeto que eu espero que continue tramitando na Câmara dos Deputados, que é o que garante a bolsa permanência para o aluno do ProUni, porque o aluno do ProUni muitas vezes fica no meio do caminho. Apesar de ter a bolsa, que é algo muito relevante, há todo um custo elevado de compra de equipamentos, material didático, livro, alimentação. Então, para completar essa política de inclusão na universidade, nós apresentamos esse projeto de lei que inclui os alunos do ProUni. E o projeto que obriga a construção de ecodutos? Esse é um projeto interessante, porque nós nos baseamos em experiências em países da Europa. Na verdade, em alguns locais que você tem caminhos já naturais de animais silvestres, você organiza essa passagem pelas rodovias. Veja, por exemplo, o caso ali do Mato Grosso, principalmente na região pantaneira, vamos dizer assim. Há centenas e milhares de mortes, todas as semanas, todos os meses, de animais, porque as rodovias acabam atravessando caminhos que já existiam, caminhos naturais, né, como chamam os ambientalistas. E na Europa, toda vez que uma rodovia é construída cruzando algum caminho como esse,
se constrói ou por passagem subterrânea ou às vezes até por passagem acima da rodovia, a alternativa para que os animais possam circular de um lado para outro. O que ocorre no Brasil é que isso nunca foi levado em conta. Então, os animais circulam pelas rodovias e o que a gente vê é uma quantidade enorme de animais que são atropelados e que provocam, primeiro, uma violência ao próprio animal e, segundo, também um perigo para a vida dos seres humanos por conta dos acidentes que são provocados por conta disso. Entendi. E esses projetos tramitam? Esses projetos tramitam. No caso, os dois vão tramitar porque eles já haviam passado por uma das comissões de mérito. Então, eles vão continuar tramitando, apesar de eu não estar mais na casa, mas a gente sabe que tem alguns deputados que vão acompanhar, que vão... E mesmo você, claro, né? Também Posso ir acompanhando e monitorando tudo isso. Tá certo. Vereador, infelizmente o nosso agora primeiro programa com você já acabou o tempo, mas eu queria deixá-lo à vontade para finalizar, fazer suas conclusões finais a respeito da experiência no Congresso. Tá. Eu acho que foi uma experiência muito boa pelos projetos que a gente pôde aqui contar e dizer. E também isso também aumenta um pouco a nossa experiência para que a gente possa enfrentar esse desafio que é representar a cidade de Campinas aqui na Câmara Municipal. É uma casa muito importante, uma casa que tem o papel de fiscalizar o Poder Executivo, de aprovar as leis para a cidade de Campinas e também de ser uma intermediação sempre do cidadão, do munícipe com o poder público. Então a gente precisa estar sempre preparado para enfrentar esses desafios e acho que essa experiência de um ano na Câmara dos Deputados com certeza me ajuda a enfrentar esse desafio importante que é representar Campinas aqui na Câmara Municipal. Tá certo. Muito obrigada, vereador, pela participação. Obrigado. O programa Em Pauta fica por aqui, lembrando que você pode acompanhar a entrevista do vereador Gustavo Peta também no YouTube, através do canal da TV Câmara Campinas. Continue com a nossa programação e até o próximo programa.